Bom dia, live Vida Digna começando, seja muito bem-vindo. Finalizando meus 5 km hoje. Vou achar um lugar para sentar aqui. Manda essa live para alguém, que hoje nós vamos falar sobre um assunto. Hoje nós vamos falar sobre movimento. Enquanto eu tava correndo aqui, finalizando, o senhor me falou sobre movimento. Eu queria compartilhar com você algo que pode te ajudar. Então, manda essa live para alguém aqui agora. Finalizando agora os 5 km, 7h12 da manhã mais ou menos. Eu quero muito falar um pouco sobre movimento com você. Então, a galera tá entrando aí, ó, Xande, Rodolfo. E aí, minha querida, como é que tá aí, Itapicuru? Saudade de vocês. E sabendo que tem uma galerinha movimentando aí, hein? Sendo ativado. Graças a Deus, cara, que vocês possam avançar. Vamos lá, manda essa live para 2 pessoas. Uma ótima sexta-feira para você. 7h12 da manhã. Acabamos de entregar um carro hoje, 5 da manhã. Foi para Salvador. Entregamos uma venda hoje para Salvador, 5 da manhã. Saiu lá de casa. O dia começou cedo. E hoje eu quero falar sobre movimento. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Quero falar sobre movimento, quero falar sobre algo que eu acredito pode te ajudar hoje. Hoje é sexta-feira. Geralmente a sexta-feira é o dia do chutar o balde. Em muitos quesitos. Hoje é sexta-feira, é o dia que os caras traem suas esposas. É o dia que as festas enchem. É o dia que as dietas são quebradas. É o dia que tudo começa a finalizar. Sexta-feira é o dia de chutar o balde. É o dia onde as pessoas acreditam que não tem lei. Porque o fim de semana é dito como tempo sem lei. E hoje, quando eu tava correndo aqui, finalizando 5 km, eu ouvi o senhor falando sobre movimento. E é sobre isso que eu quero falar. Um movimento que pode mudar a sua vida. Um movimento que pode ativar a sua vida para você sair desse lugar de inércia. Avançar. Talvez você está estagnado em tantos pontos da vida que você está esperando que alguém te empurre. Você está esperando que alguma coisa haja de sobrenatural para te empurrar. E o que eu quero te dizer é que a cruz foi um empurrão. A cruz foi o maior empurrão da história para que nós pudéssemos viver uma vida digna. A cruz de Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, foi o maior empurrão das nossas vidas para poder viver uma vida digna. Talvez a religião te ensinou que você tem que ficar esperando até agora um empurrão, uma palavra, algo muito espiritual para que você entre em movimento. Mas o que eu quero te dizer é que aquela cruz te impulsionou, te marcou, para você entrar em um movimento que talvez você nunca entrou. Aquela cruz tem que ser tão fundamental para você entrar no movimento do reino, a ponto de que você não precise de mais nada extra para te motivar ou algo do tipo. Até o ponto que você não precise de mais nada que te motive a entrar em movimento, porque a cruz foi suficiente para marcar a sua vida, para entrar no movimento do reino para sempre. Então, quando eu estava correndo, me veio na cabeça pessoas que talvez estão paralisadas há muito tempo em relações, até em saúde, e são tantas áreas, talvez você pode estar paralisado, porque você está esperando algo sobrenatural acontecer para você entrar em movimento, mas você não compreendeu ainda que a cruz foi suficiente para você entrar em movimento. E o que eu quero te impulsionar hoje é para entrar no movimento de salvar sua casa, de redimir sua casa, de redimir sua vida, de redimir suas relações, as pessoas que você está do lado, através de um movimento do reino. Quando uma pessoa entra nesse movimento, e eu me lembro da história da mulher samaritana, ela estava no movimento da vida dela. Quando ela entra no movimento do reino, quando ela se encontra com a fonte e ela bebe daquela água, quando ela bebe da água que nunca mais vai dar sede para ela, ela entra no movimento tão frenético do reino que todo o povo dela ouve falar daquele encontro. Então, o que pode acontecer se 1 ou 2 pessoas entrarem num movimento, sair da inércia, começar a gastar caloria, a queimar aquilo que está em excesso?
para que você se torne mais leve para avançar. E aí, enquanto eu corria, tinha algumas outras pessoas correndo aqui. Eu quero que você compartilhe essa live. A galera tá entrando, a Vanessa. E aí, minha querida, como é que tá lá o Id? A Bela tá entrando aí. Fala, José, tudo bem? Sejam bem-vindos. E enquanto eu tava correndo, tinha outras pessoas correndo aqui também. E eu tentando acompanhar essas pessoas, que eu acredito que são mais preparadas que eu. E tô tentando acompanhar eles aqui. E aí me veio algo muito forte, que é sobre o pelotão que você tá correndo. Qual é o grupo que você tá seguindo? Qual é o tipo de gente que você tá mirando como alvo para entrar em movimento? Talvez o pelotão que você tá correndo tá tão devagar e tão aleatórios no movimento do reino que você pode estar paralisado por causa do pelotão que você tá correndo. O tipo de gente que você corre junto talvez pode estar te paralisando. Pode ser um povo que tá cansando rápido demais, ou que não está nem se esforçando demais para entrar no movimento do reino. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Porque quando nós entramos nesse movimento do reino, existe uma mudança que nós nos deparamos com a nossa vida. O movimento do reino, o movimento do Senhor é tão poderoso que ele transforma a nossa vida para que a gente possa correr, para que a gente possa avançar, para que a gente não fique mais paralisado, para que a gente não fique mais remoendo as coisas. Então existe um movimento desse reino e a gente precisa entrar nesse movimento. Essa live é muito rápida porque eu quero só te despertar para uma coisa. Talvez você está parado demais. Talvez você está estagnado. Você está estagnado naquilo que o Senhor te chamou para viver como missão, naquilo que sua família está paralisada. Talvez sua vocação, seu trabalho está paralisado. Talvez os projetos que o Senhor colocou no seu coração se paralisou. E eu quero ser ativacional aqui agora pra você. Eu quero te ativar, cara. Vai pra cima. Entre em movimento. Entre em movimento porque as pessoas talvez estão te esperando entrar em movimento pra poder entrar no movimento da vida delas. A Bela colocou aí, ó, forte demais. Talvez as pessoas estão te esperando entrar no movimento para que você possa entrar no movimento também. Para que elas possam entrar. Bom dia. Talvez as pessoas possam estar esperando você se movimentar para poder pegar carona nesse movimento. Talvez sua casa está esperando alguém se movimentar e alguém buscar o Senhor para que ela possa buscar também. Talvez as pessoas ao seu redor estão esperando só você viver uma vida digna, para que essas pessoas possam viver também, possam se movimentar nisso também. Então o que você pode fazer hoje para entrar em movimento? Quando eu falo em movimento, eu falo sim, em movimento de saúde, em movimento físico, em movimento do seu trabalho, da sua casa, no movimento espiritual, de se envolver com aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Talvez você paralisou nisso. Ó, o Will tá entrando aí. E aí, meu querido? O Nixon entrando também. A Jaque, e aí, bom dia, tudo bem? Eu nunca esperei que numa sexta-feira eu estivesse fazendo uma live para falar sobre isso. Mas um dia o Senhor me falou que eu precisava entrar nesse movimento de compartilhar algumas coisas. De me envolver aqui compartilhando aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Isso foi um movimento. Quando eu decidi casar com a Andresa, foi um movimento que o Senhor me chamou. Eu falei, cara, eu quero entrar nisso, era o meu sonho, ser família. Quando eu comecei a correr agora, foi um movimento de falar, cara, eu quero começar a exercitar meu corpo, não estou satisfeito com a minha saúde. E tudo isso são movimentos que vão mudando nossa vida, são esses movimentos que mudam a nossa vida. Mas talvez você está parado esperando mudança, esperando algo de sobrenatural acontecer para que você se movimente. E o que eu quero te dizer, para finalizar, e se você gravar isso está suficiente. Essas pessoas estão nessa live. Se vocês gravarem isso aqui, já está fundamental. Ouça o que eu vou dizer. Você tem tudo o que você precisa para entrar em movimento. Porque o restante você vai encontrar no caminho. Você tem tudo que você precisa para entrar no movimento de uma vida digna. Porque o restante vai estar lá no caminho. Não tente começar pronto. Não tente entrar em movimento achando que você já vai correr uma maratona. Você tem tudo que você precisa para começar. Eu lembro que eu estava conversando com um grande mentor meu, acredito que ele vai ver, um grande mentor de corrida, e eu perguntei para ele assim, cara, eu tô querendo começar a correr, o que eu preciso fazer? E a primeira coisa que ele me respondeu foi, você precisa comprar um tênis. Mas na minha cabeça eu falei, não preciso comprar um tênis. A primeira coisa que eu preciso fazer é sair de casa.
Não vou investir em algo, eu vou no caminho. Isso vai ser um investimento. Mas eu preciso sair de casa. O primeiro passo para começar a correr é sair de casa. Depois você vai ver que você precisa de um tênis melhor, uma roupa melhor, um relógio melhor. Mas quando ele me respondeu isso, na minha cabeça eu já falei, não, eu preciso sair de casa. E aí ele tem me dado muitas dicas até hoje, é um cara que eu admiro demais. Mas quando ele falou isso, eu falei, não, eu preciso sair de casa. Não preciso de um tênis. Então você tem tudo que você precisa hoje para entrar no movimento. Você só precisa assumir isso e sair. No caminho você vai conseguir o tênis correto, a roupa correta, os equipamentos corretos. Você vai perceber que talvez você está pesado demais, você precisa perder quilo. Talvez você vai ver que no caminho você precisa se livrar de alguns pesos. No caminho você precisa trocar o tênis. No caminho você precisa pôr um relógio para você marcar melhor, porque o tempo vai ser importante lá na frente. Mas tudo que você precisa no começo é sair. Bom dia, doutor. Tudo bem? Beleza. Tudo que você precisa no começo é sair. É sair. Sai de casa. Entra em movimento. O primeiro chamado é o Let Lerras. Entra em movimento. Saia. No caminho você vai perceber aquilo que você precisa se equipar. Mas por que a gente não entra em movimento? Porque muitos de nós queremos começar já pelos equipamentos. A gente já quer começar pronto. Quando a gente quer começar pronto, a gente se frustra no caminho. Tudo que você precisa hoje para entrar em movimento, um movimento que muda a sua vida, o movimento que muda a sua vida, você precisa só sair, começar. No caminho, as coisas vão se encaixando. Você vai encontrando o pelotão que você precisa para correr, você vai encontrando as relações, as alianças que você precisa fazer, as coisas que você precisa aprender. O movimento do reino é um movimento de saídas. O que você pode sair hoje para entrar nesse movimento? Talvez seja assim, um movimento de saúde, um movimento de correr, de saúde, de espiritual. Talvez você estagnou na sua vida espiritual de devoção e o Senhor está te chamando para você voltar. Ele está lá te esperando no quarto para que você possa derramar suas lágrimas de novo. E tudo isso é necessário entrar em movimento. Sem esse movimento você não vai conseguir. Sem entrar nesse movimento você não vai conseguir. Esse é o meu convite para você hoje. Hoje eu não vinha correr e como eu não fiz a live ontem, eu falei, cara, eu vou abrir uma live no meio da corrida. Tava terminando a corrida agora. Tô voltando para casa agora. E o que eu quero te dizer é, você precisa entrar em movimento, ou senão seu corpo vai definhar. Sua vida vai definhar. Sua relação vai definhar, seu casamento vai definhar, seu trabalho vai definhar, você vai ser demitido, ou sua empresa vai acabar por causa da falta de movimento. A falta de... No movimento você tem ideias novas, no movimento você tem oxigenação, no movimento você consegue conectar com um pelotão que está correndo também, ou seja, você começa a ir com gente que está indo para o mesmo lugar. Quando você entra em movimento, você encaixa todos esses pontos. Estou aprendendo a entrar em movimento. Tem dia que passa mal, tem dia que você não quer ir, tem dia que você quer desistir, mas quando você termina e o suor tá pingando, quando a vida tá se escorrendo, você fala assim, uau, eu tô desfrutando dela ao máximo que ela pode me oferecer. Deus me livre de viver uma vida sem suor. Deus me livre de viver uma vida sem pingar suor. Não como se fosse a minha força, mas como se eu estivesse tirando ela de mim. Você tem força demais. E às vezes a gente acha que viver a nossa força é você fazer as coisas. Mas é muito bom quando tá tudo pingando. O suor tá pingando. Você tá cansado de... Você tá se esgotando. Você fala assim, ó, não é minha força. Não é a minha força. Grande abraço. Fica com Deus. Ó, a Tainá mandou aí, saudade da mentoria. Hoje eu tenho a mentoria com a Luana à noite. Vou postar lá nos stories. Entra no Instagram dela, eu acho que dá pra participar ainda. Grande abraço, fica com Deus. Entra no movimento hoje. Tá na hora. Vai pra cima. Hoje foi com essa vista aqui em Montes Claros. E pode ser você também. Tira um print aí. Vou tirar um print aqui agora, ó. Marca alguém. Fala que você tava aqui na live. Deixa eu tirar um print aqui, ó. É isso aí. Um grande abraço, fica com Deus. Deixa eu ir pra casa que minha esposa tá lá.